Sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido aqui, na Escola Superior de Educação. Durante a próxima meia hora, façam-nos companhia. A estufa do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra surgiu no século XVIII, no coração do jardim. O edifício, agora recuperado pelo arquiteto João Mendes Ribeiro, é paragem obrigatória pela beleza e leveza arquitetónicas e pela diversidade de plantas que ali podemos encontrar. Esta estufa foi de facto recentemente reestruturada no âmbito de um projeto CREN em 2010, o projeto é de 2010 e foi pelo arquiteto Mendes Ribeiro que ganhou até um prémio urbanístico de arquitetura. Mas a fundação da estufa remonta a 1865, portanto é século XIX. Foi o diretor Henrique Couto de Almeida que foi o responsável pela construção da estufa. Portanto, vejam, século XVIII, já lá vão uns anos. E exatamente nessa época a intenção foi cultivar plantas exóticas, portanto o Jardim Botânico pretende ser um mostruário de flora de todo o mundo, não é? Porque estávamos na altura das viagens filosóficas e, portanto, era mostrar a história natural e o Marquês, já estamos agora em 1772, a altura em que o jardim foi fundado, quis que os alunos universitários, da universidade mais antiga do país, estudassem ao vivo as plantas, com vocação primária para as plantas aromáticas e medicinais. Nós temos aquela visão antropocêntrica de tudo o que nos rodeia, tudo o que seja em nosso benefício, e também o objetivo número 1 à época da fundação foi o ensino e a investigação das plantas medicinais. Hoje esse objetivo está muito mais alargado e as 4 funções principais do Jardim Botânico são investigação, ensino, conservação, que à época era ao contrário, estávamos a descobrir, agora 200 e tal anos depois estamos a conservar, não é? E por último a 4ª função, portanto de investigação, educação, conservação e lazer. Estas estufas são um elemento arquitetónico, aliás, é o segundo mais antigo em Portugal, de ferro e de vidro, e como disse, portanto é do século XIX, a construção data de 1865. Curiosamente, foi inspirado nas estufas Palm House, dos Jardins Botânicos de Kew, em Londres. O Jardim Botânico de Kew Gardens é da mesma época, tem 13 anos a mais que o nosso, portanto é mais velho, 13 anos, portanto somos mesmo ali contemporâneos, mas de facto toda esta estrutura de 3 salas, em que a mais alta é a do meio, que tem no interior um varandim, é, digamos que à nossa escala, a réplica da Palm House de Kew Gardens, que é esplendorosa, não é? Hoje em dia as estufas estão automatizadas, desde o aquecimento, à ventilação e à rega, em 3 ambientes distintos, que abrigam coleções distintas e sempre plantas que em condições normais não se conseguem cultivar no exterior e com características morfológicas também interessantes, quer sob o ponto de vista científico, quer sob o ponto de vista da curiosidade geral, que é por aí que nós pretendemos atrair os nossos visitantes. Ora bem, estamos aqui na sala nascente da estufa grande, chamamos a estufa grande porque é maior que o jardim tem. Curiosamente é no inverno, agora vamos a caminhar para o inverno, que se distingue melhor os diferentes ambientes porque começamos a aquecer. Não vamos aquecer as estufas no verão, portanto no verão são praticamente iguais, como vêem ainda estão abertas as salas, mas de facto é no inverno, curiosamente, que é mais interessante visitar as estufas e perceber o percurso desde as zonas equatoriais às tropicais às mais temperadas, que são esta sala onde estamos. Em flor, neste momento, temos o epidendron, que é asiático, esta orquídea. O epidendron é muito interessante,
É uma orquídea trepadeira, digamos, epífita. As raízes estão expostas porque ela necessita, de facto, de crescer. As raízes têm uma epiderme multi-estratificada, com o nome próprio, que é o velame, que funciona como um papel aspirante, portanto, um mata-borrão, digamos assim, para aspirar todo a umidade envolvente com os sais naturais, porque na natureza elas estão sobre os ramos das árvores, sobre as pedras, portanto não estão com as raízes no solo. Portanto, elas devem estar exatamente assim. Aqui tem uma planta muito interessante, é um feto aquático e também tem uma função muito particular porque há um feto aquático muito parecido do mesmo género que é invasor e que convém as pessoas conhecerem porque é muito parecido com este. Este é Salvinia natans, que é curioso porque tem uma particularidade, a planta cai e vira sempre a folha para cima, sempre, portanto está sempre à superfície da água. Exatamente para usufruir ao máximo da luminosidade. Depois temos palmeiras, estas serão 2 coqueiros. Aqui temos o café, várias plantas de café. Depois tem outras plantas interessantes. Esta é da família do gengibre. É muito engraçada a inflorescência. Portanto, são plantas muito exóticas, distintas e específicas de habitats equatoriais. Temos aqui o guaraná, é a planta do guaraná, que é a Paullinia cupana, que é uma planta americana. Temos ali a magífera índica, que é uma planta índica, portanto já é asiática. Temos então os coqueiros e outras espécies nativas de São Tomé e Príncipe. Portanto, um ambiente que tem que ser preservado nas condições ideais que permitam a reposição das condições naturais em habitat equatorial para que estas plantas se mantenham aqui. Portanto, as estufas, como digo, já têm muitos anos, portanto, isto já é uma tradição antiga. Tiveram paradas então desde 2010, exatamente devido à requalificação de que foram objeto, e foram de novo abertas ao público há 2 anos, em 2018. Portanto, daí para cá ainda estamos a apurar, a ajustar alguns mecanismos. Agora, aos poucos, vamos retomando essa afluência nas condições que vivemos, que conhecemos que são difíceis, mas têm sido, obviamente, bastante animadoras e entusiastas. E não há melhor maneira de chamar novos públicos do que uma percepção positiva e um impacto positivo de quem visita as estufas e que depois passa a palavra, e é por aí que nós fazemos o nosso marketing de forma sustentável e mais eficiente. Action. Assistimos ao ensaio de Esplendor e Dismorfia que marcou o encerramento do festival Linha de Fuga. Este espetáculo surgiu do encontro entre a coreógrafa e bailarina Vera Mantero e o construtor sonoro e cênico Jonathan Leal Saldanha. Os seres monstruosos, monstros por confusão de reinos ou de géneros, animais humanizados e humanos animalizados, animais humanizados, humanos animalizados. O espetáculo que está aqui na Oficina Municipal de Teatro é o Esplendor e Dismorfia, da Vera Mantero e do Jonathan Leal Saldanha, que são 2 fantásticos criadores contemporâneos, cada um na sua área. A Vera na dança contemporânea e o Jonathan é um, renascentista, mas trabalha essencialmente a nível de som. É um espetáculo que fala sobre o feio, sobre fungos,
sobre aquilo que ninguém quer falar ou ver e, portanto, dentro do contexto em que nós estamos, de repente faz bastante sentido ter este espetáculo a terminar simbolicamente. Portanto, às vezes não há coincidências, digamos, que acaba por ser pertinente. São atores, cada perna de cadeira vive um cão. Um lobo estava no meio da estrada quando ele se desfez em pedaços. O desembarque desastroso e lá atrás o porco. É uma peça que parte de duas figuras monstruosas que contracenam em palco e contracenam com os seus corpos, mas também com vozes dismórficas e vozes corais que fazem a pontuação da peça. No fundo, foi um espaço de investigação para a evolução de uma espécie de corpo mutante. É difícil conseguir enumerar a quantidade de inputs que existe numa peça como esta, mas existem referências literárias que samplamos ao Heiner Müller e ao Beckett, enumerações de monstros e das suas configurações, mas depois existem uma série de outras referências que vêm da biologia, como por exemplo o facto de todos estes músculos serem fruto de uma espécie de mutação de fungos que ocupam e que vivem nestes corpos. Diria que operamos os dois em conjunto nos vários aspectos relativos à peça. Qualquer manifestação humana levanta questões sobre o nosso lado mais escuro, a começar pela política. Portanto, a dança não será indiferente a isso, será como parte de qualquer manifestação humana, repleta de lados e de tensões menos lineares e que provocam, se calhar, alguma inquietude. O Linha de Fuga é um evento de duas caras, não é? Portanto, por um lado é um festival, por outro lado é um laboratório de criação. E isto é importante dizer porque, enquanto laboratório de criação, reúne durante 3 semanas vários artistas que ficam na cidade esse período total. O festival foi pensado para falar sobre a democracia através de diversas peças e através de diversos processos artísticos. E pensámos que era importante manter essa ideia, isto é, foi de resistência porque continuámos a pensar que é possível fazer percursos performáticos, que é possível fazer festas, que é possível fazer espetáculos intimistas e manter a segurança. E acima de mim surgiu o avião tão esperado, sem pensar. Eu sabia que aquela máquina era aquilo a que a mim. O baterista Mário Costa esteve nos encontros internacionais de jazz para apresentar o seu trabalho Oxypatina. O concerto teve lugar no Teatro Académico de Gil Vicente. Bem-vindos ao Teatro Académico de Gil Vicente. Medidas preventivas Covid-19. Utilize sempre a máscara. Higienize as mãos com gel desinfetante disponível. Respeite a distância de segurança de 2 metros. Circule pela direita. Respeite a lotação de cada espaço. Respeite o lugar atribuído. No final do evento, aguarde orientação dos assistentes de sala. Contamos com a sua visita em próximos eventos.
Hoje estiveram comigo o Benoit Delbecq no piano e nas eletrónicas, nos sintetizadores e teclados, e o Bruno Chevilhão no contrabaixo. A formação original do disco, do Oxypatina, é com guitarra, em vez de contrabaixo, que foi com o Marc Duqueré. Só que ele não estava disponível para fazer alguns concertos, e então eu optei por chamar o Bruno Chevilhão, que embora toque outro instrumento, chamei-o pela personalidade dele musical, ou seja, não pelo instrumento em si, porque neste projeto, felizmente, nem é infelizmente, é muito difícil substituir qualquer um dos músicos. Por exemplo, se o Benoit não puder fazer um concerto, dificilmente eu consigo um pianista com a personalidade musical do Benoit. Então, se calhar até sou capaz de chamar outro instrumento qualquer, sou capaz de chamar uma guitarra e se calhar já faço um trio com guitarra e contrabaixo. Ou seja, eu procurei uma formação pelas pessoas musicais e não pelos instrumentos tímbricos. O momento em que eu gravei o disco, pensei em gravar o disco, tinha temas escritos, compus com a ideia de gravar o disco. Mas a gravação em si surgiu de um concerto e dos ensaios, ou seja, eu gravei os ensaios e o concerto, depois escolhi as melhores partes. E foi com o intuito de, ok, se ficar com a qualidade que eu pretendo, lanço o disco, se não ficar, não lanço o disco, ou seja, eu não tinha uma pressão de que tenho que lançar o disco, ou tenho que lançar agora, porque tenho X anos, ou porque está na altura. Não, nunca foi com esse intuito, foi se o trabalho, se a obra interessar, edito, se não interessar, não edito, e se calhar gravava outra coisa depois. Fiquei surpreendido, sim, com o facto de ter recebido tanto 5 estrelas logo na primeira crítica que saiu, como ter recebido o título de disco do ano. É importante, principalmente porque não estava a contar, foi o primeiro disco, e música do jazz também, música do jazz do ano. Não quer dizer que o primeiro lugar é melhor que o segundo nem que o terceiro, não é? Os lugares dos prémios valem o que valem, mas realmente fiquei surpreendido porque isso prova que a aceitação de quem ouviu que foi muito positiva e que gostaram do que ouviram. Por vezes as composições não têm que ser uma sinfonia, quando estamos a falar, lá está, de músicos deste nível, de improvisadores. Eu não tenho que escrever tudo. Eu posso, por exemplo, eu escrevi temas, porque já sabia que o Benoit ia tocar no projeto, escrevi temas a pensar no Benoit e já sei que eu ao escrever aquela ideia, ele a vai desenvolver naquele sentido. Pronto. E aí é muito simples de compor, na verdade. Ou seja, eu compus o disco, a partes escritas, mas são apenas referências, introduções para nós nos lançarmos. No momento toda a gente compôs, porque muito vive de improvisação à volta daquelas pequenos excertos que eu compus. Mas eu acho que tento, e espero, já muita gente me disse isso, que eu consigo ter a minha individualidade e o meu som e a minha abordagem a tocar com a Ana Moura ou a tocar jazz. Ou seja, isso é como ouvirmos o Bruno Chevilhão hoje aqui tocar comigo ou tocar no projeto qualquer, é ele. Pronto, eu acho que isto é o mais importante no músico, é como quando estamos ali no escritor e percebemos quem é.
que eu escrevo é muito à volta de memórias. É um pouco mais sobre vivências e sentimentos, passado talvez. Por isso, poderia dar letra, mas teria de ser um escritor a fazer. Cada concerto é especial, sempre. Mesmo que tenhamos 30 concertos no mês, todos são especiais. Mas estes, infelizmente, são especiais por serem poucos, do ponto de vista musical, de personalidade e de ego e de interior. Todos os músicos, neste momento, passam uma fase complicada, como toda a gente, não é? Os músicos, é o que eu às vezes falo com os meus colegas, nós não somos diferentes do resto da população, não somos diferentes do senhor que trabalha na mercearia. Nós não temos trabalho, eles também foram obrigados a fechar, estamos todos na situação de não haver concertos. Eu acho que nós, como músicos, acabamos por ser uns felizardos, porque estamos com tempo para estudar. Acho que temos que ver as coisas boas. Claro que isto não é bom para ninguém. Eu já tocava antes de ganhar dinheiro com os concertos, já era músico, ou seja, acho que não desistir, mas adaptar à situação. Acho que a inteligência passa um bocadinho por tentar antecipar o problema, ou seja, eu não posso ficar sentado à espera que em janeiro vá tocar, porque eu sei que em janeiro não vou tocar. E acho que isto é uma realidade. Tanto janeiro como fevereiro ou março, eu para mim já me estou a dizer que no próximo ano se calhar não vou tocar ou vamos tocar muito pouco. E não adianta estar com ilusões. Por isso acho que temos de tentar arranjar alternativas. E se tiverem que passar por não ser na música, que passem apenas com o intuito de quando isto voltar, podermos agarrar a música outra vez com mais força. Pronto, acho que temos de ser positivos. Obrigada pela vossa companhia em mais uma edição da ESEC TV, aqui na RTP2 e RTP Play. Recordamos que podem rever as emissões online nos canais da RTP e da ESEC TV. Marcamos encontro já no próximo programa.